Atenção, senhores ouvintes, atenção. Bombardearam a base norte-americana de Cerrado. Testemunho ocular da história. Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 21 de fevereiro de 1920. A Polônia. Paris, 20. Lemaitre recebeu um despacho de Varsóvia dizendo que o general Pilsudski, entrevistado, declarou: "O momento de fazer a paz com a Rússia é chegado para a Polônia e toda a entente. É impossível fazer reviver o antigo regime russo por meio de homens. É preciso procurar uma nova fórmula. A Polônia propõe aos aliados que auxiliem nesta tarefa espinhosa e elabora um plano visando instituir uma ordem legal das coisas. Esse plano será submetido brevemente à entente." O general Pilsudski não teme absolutamente a propaganda bolchevista, que provavelmente se produzirá. Disse que o bolchevismo perderá mesmo da sua auréola em Paris e Londres. Quanto à Polônia, disse que ela não teme absolutamente nada. Renato Borrucho, nosso colunista e editor da página, havia um temor naquela época de que os bolcheviques conseguissem invadir a Europa e principalmente a Polônia pela proximidade, né? A Polônia estava envolvida no conflito lá na Revolução Russa por causa de suposta invasão dos seus territórios. Então, o Salvaguarda ela articulou seu exército para proteger as fronteiras da Polônia contra a invasão da Rússia e principalmente do Exército Vermelho. Então, o que aconteceu? A Polônia começou a fazer uma avaliação que chegou o momento e ela pôde sentir isso, que o Exército Vermelho já estaria tomado conta praticamente de 90% do território russo. Então, essa minoria que ainda resistia a esse processo revolucionário não ia resistir por muito tempo. Então, preocupado em neutralizar o processo de exportação do bolchevismo para a Polônia, o que se fez, o que estava avaliando o exército polonês, era tentar neutralizar esse processo, propondo um acordo de paz, inclusive envolvendo os países aliados que seriam os países integrantes da Entente. E o objetivo era que alguns países formassem um cinturão ali de proteção entre a invasão dos bolchevistas à Europa, né? E um desses países era a Polônia, entre outros. Era dos países e os demais também, né? Porque a ideia dos bolchevistas era, primeiro, consolidar a Revolução na Rússia, que tinha começado em 1917, para depois exportar o comunismo para outros países, principalmente os países do leste europeu, que já estavam sofrendo um processo de pré-contaminação nos seus movimentos reivindicatórios do comunismo. E aí, a gente, pelo que leu aqui, havia uma preocupação com Paris e Londres, né? Para que se criasse uma auréola ali de proteção às duas capitais. Tanto a França quanto a Inglaterra, e principalmente os Estados Unidos, estavam muito preocupados com a questão da expansão do comunismo na Europa. Então, o que se fez? Se retirou desse processo aí de revolução interna, onde eles estavam envolvidos, e ficaram aguardando em seus países para tentar, se o processo avançasse, neutralizar logo no início, prevendo que essa questão do comunismo ela realmente estava correndo o risco de se espalhar por outros países. Então, para neutralizar esse processo, eles preferiram ficar de fora da Revolução, de fora da guerra, que era travada internamente na Rússia, para poder se precaver. Quer dizer, não adiantava eles estar combatendo lá dentro da Rússia e abrindo flanco nos seus países para o ingresso dos comunistas. O dia 21 de fevereiro na história.
1925, o Bando de Lampião derrota tropas paraibanas. 1929, França nega asilo político a Leon Trotsky. 1945, Segunda Guerra Mundial. Pracinhas da FEB atacam e ocupam Monte Castelo. 1965, o líder negro norte-americano Malcolm X é assassinado. 1994, o Reino Unido baixa de 21 para 18 anos a idade permitida para relações sexuais homossexuais. Apresentação de Alfredo Poças, pesquisa Renato Borruch, técnica de Aleph Alencar, direção e produção Jonatas Costa.